Terceiro domingo do mês, nosso culto de missões. E nessa noite, o tema é Mulheres em Missões. No livro de Isaías, capítulo 32, versículo 9, a palavra de Deus fala: levantai-vos, vós mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, filhas, que estáis confiante. Inclinai os ouvidos à minha palavra. E ainda no livro de Provérbios diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Desde a antiguidade, as mulheres exerciam um papel muito forte em missões, atravessando os séculos. E esse chamado continua até hoje e cada vez mais forte. As mulheres são uma grande força na obra missionária. E nesse mês, nós somos tema deste culto de missões. Vamos olhar para milhares e milhares de mulheres do mundo inteiro que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E também conhecer mulheres que têm dedicado sua vida para servir o Senhor no campo missionário. Que o Senhor ministre ao seu coração nessa noite. Esteja aberto para aquilo que Ele quer falar com você. Em nome de Jesus. Pai, entregamos esse culto nas tuas mãos. Entregamos, Senhor, cada parte desse culto nessa noite. Espírito Santo, vai ser bem-vindo. Já está presente neste lugar o teu poder, o teu amor, a tua graça. Senhor, em nome de Jesus, que tu venhas, ó Pai, ministrar em cada coração nessa noite, para que o teu propósito venha se cumprir, Senhor. Para que cada um, Senhor, aqui nessa noite entrou, Senhor, venha ser ministrado de alguma forma pelo teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, agora na mente, na alma, no corpo, no espírito, nos sentimentos, pensamentos e emoções, que se rendam ao Senhor, que todo pensamento levamos cativo a Cristo agora. Em nome de Jesus, Senhor, se manifesta neste lugar. Te queremos, doce Espírito de Deus. Só adorando o Senhor, amém?
Feche seus olhos. Espírito Santo, Ele já se faz presente neste lugar. Vai exaltando o nome dele, vai falando com ele, vai abrindo o seu coração.
precisa de letra de canções para isso. Nós queremos tocar o seu coração. Nós queremos, Pai, ser moldado pela tua presença. Rasga o nosso coração essa noite, Pai.
mulheres virtuosas e exemplares, dedicadas à família e ao próximo. As Sagradas Escrituras nos mostram vários testemunhos dessas mulheres. Nós temos vários testemunhos de mulheres de Deus ao nosso redor, que são mulheres humanas e corajosas, que decidiram dizer sim ao Senhor, que eram líderes e sabiam que quanto maior a possibilidade que existisse para a falha, maior era a oportunidade para o sucesso em Deus. Líderes, mulheres de Deus que assumiram responsabilidades nas suas casas, nas suas famílias, nas suas igrejas. E nas oportunidades que se apresentavam, faziam com zelo, com amor e com cuidado. Mulher, se inspire-se agora em mulheres de Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos assistir a um vídeo agora. Olá, meus irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, Triângulo das Lajes, Santa Catarina. Meu nome é Sheila, sou missionária aqui em Guiné-Bissau, já há 8 anos pela Secretaria-Geral de Missões da Igreja do Evangelho Quadrangular. Estou muito feliz hoje estar gravando esse vídeo para vocês. Hoje o tema do culto de missões de vocês é Mulheres em Missões. E eu tenho 8 anos que estou servindo a Deus nessa nação e estou muito feliz de estar servindo a Deus. Guiné-Bissau está entre os 10 países mais pobres do mundo, onde as pessoas têm apenas uma alimentação por dia. Então são muitas dificuldades, mas Deus tem feito grandes coisas. E eu gostaria de compartilhar com vocês um trabalho muito especial. Hoje nós temos o projeto Fênix, que é a alfabetização de mulheres, onde as mulheres estão aprendendo a ler e escrever, dando dignidade a essas mulheres. E Deus tem abençoado de uma forma muito grande esse projeto, onde as mulheres têm aprendido a ler e escrever. E que Deus possa abençoar vocês também, que vocês tenham um projeto com mulheres também na igreja de vocês, porque nós precisamos estar trabalhando com as mulheres, porque as mulheres elas trazem um grande crescimento para a igreja. E lembrando que a fundadora de nossa igreja é uma mulher. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Olá, amada igreja, boa noite, paz, que o Espírito Santo esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus. Hoje, terceiro domingo do mês, culto de missões com o tema Mulheres em Missões. Estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência no campo missionário transcultural. Ao longo da palavra de Deus, ao longo da Bíblia, nós vemos que as mulheres são e foram peças fundamentais na vida e ministério de Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra. E até hoje continuam propagando o reino de Deus por entre as nações. Deus tem levantado mulheres ao redor do mundo, comprometidas com o reino, com a verdade da palavra de Deus. Mulheres que amam o lugar secreto, o lugar da oração, para fazerem a diferença aonde Deus os colocar, como mães, esposas, filhas, donas de casa, líderes, pastoras, missionárias, intercessoras. Hoje, mais de 50% do campo missionário são compostas por mulheres. Mulheres que entenderam o seu chamado, que entenderam o seu propósito e disseram sim ao Senhor. Envia-me a mim. Então, nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer ministrar no seu coração a respeito do seu chamado, ao Senhor te colocar, que você seja a diferença. E estar no campo missionário não é uma tarefa fácil para nós mulheres. É um lugar que exige muita renúncia, muita dedicação, muito amor, muita devoção ao Senhor, para nos manter firmes no propósito. Sabe? E eu digo que o Espírito Santo de Deus, ele sempre nos orienta, nos capacita, nos ajuda, nos acalma e nos refrigera. Ele é a nossa fortaleza. Então, o campo missionário transcultural não é nada fácil para as mulheres, mas porém, temos uma ajuda do Espírito Santo que nos mantém focados em Cristo e no propósito do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e que Ele ministre o seu coração sobre a sua importância no reino, em missões, como uma mulher de Deus, sendo uma mãe, sendo uma esposa,
Em nome de Jesus. Boa noite, mulheres. Mulher missionária, somos nós, eu e você, que falamos do amor de Jesus. Nós podemos ser missionária dentro da nossa casa, no nosso bairro, aonde nós estivermos. Nós somos missionários, porque nós levamos o amor de Jesus, a palavra de Jesus às pessoas. Então, mulher, seja uma mulher missionária no seu bairro, no seu trabalho, aonde você estiver. Seja uma mulher missionária, tá? Amém. Amo vocês. Mês de março, um mês em que é um dia em que comemoramos internacionalmente o Dia da Mulher. E também neste mês a mulher missionária é lembrada. Mas quem é essa mulher missionária? A mulher missionária é aquela que se preocupa com algumas coisas que talvez um homem passe despercebido. A mulher missionária é aquela que tira de si própria para dar para outra. É aquela que tira uma vestimenta de dentro do seu armário, não que sobra, mas é melhor, para oferecer a outra. É aquela que tira 1 quilo do seu alimento quando sabe que outra família está necessitada. É aquela que tira o seu tempo, o que é mais precioso neste tempo em que vivemos. Tira um tempo para ouvir, para abençoar, para levar, para caminhar. Essa é uma mulher missionária, uma mulher em que o Senhor tem muito prazer, e que neste mês o Senhor possa despertar no teu coração, na tua vida, o desejo de ser essa mulher missionária que muito necessitamos neste mundo. Deus abençoe a você, mulher, que tem um dom, que tem um chamado missionário neste mundo. Olá, tudo bem? Então hoje eu tenho esse desafio aqui para compartilhar um pouquinho dentro da minha visão, que é uma mulher missionária nesses tempos, né, tão desafiadores. Então, para mim, mulher missionária é aquela mulher que faz missões aonde anda, onde passa, por onde ela caminha. Não existe um momento específico, um dia específico para você fazer missões. Mulher missionária é uma mulher que está sempre ativa no reino de Deus. É olhar para onde você foi plantada, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, e todos os dias florescer, trazendo a palavra, não em palavras soltas ao vento, mas que as tuas ações estejam conectadas com as tuas palavras e com aquilo que você vive em Deus. Ser mulher missionária é todos os dias olhar e ver aonde está o propósito daquele dia. É olhar nos olhos das pessoas e ver o que elas precisam ouvir, o que elas precisam sentir, se elas estão precisando de um abraço, em meio à correria do nosso dia a dia, em meio às aflições e às angústias, é olhar para o outro e não para si. Olá! Esse mês do Dia Internacional das Mulheres, passando aqui para desejar a cada uma bênçãos, uma nova porção do Senhor sobre cada um de vocês, que o Espírito Santo venha derramar de fato, algo novo sobre a vida, sobre o ministério, sobre o chamado de vocês. Amadas mulheres, cada uma de nós é chamada pelo Senhor para esse tempo, para nos levantarmos realmente como mulheres fortes, inabaláveis, mulheres também sensíveis dentro dos nossos lares, no nosso casamento, no nosso ministério, no trabalho. Eu desejo de todo o meu coração que o Espírito Santo venha capacitar e habilitar cada uma de vocês, para que vocês possam viver de maneira plena o propósito de suas vidas. A palavra do Senhor diz que o mundo anseia desesperadamente pela manifestação dos filhos, assim como anseia desesperadamente pela manifestação de mulheres virtuosas. Um feliz mês do Dia Internacional das Mulheres. Mulheres em missões. Bom, ao longo da história, Deus tem nos mostrado a importância do papel da mulher. E apesar da sociedade afirmar que nós estamos conquistando o nosso espaço só agora, aos olhos de Deus nós sempre tivemos o nosso lugar, a nossa identidade e o nosso propósito. Bom, comigo não foi diferente.
Quando eu completei 20 anos, Deus me chamou para o campo missionário. Sem eu querer, sem eu saber, mas eu fui. Eu abandonei tudo, eu deixei a minha casa, minha família, os meus amigos, e a minha igreja e fui. E durante 2 anos eu vi coisas, vivenciei coisas, os meus pés chegaram a lugares que eu nunca imaginei que eu chegaria. E eu fiz coisas que eu não sabia que eu era capaz de fazer, mas Deus, Ele me capacitou. E quando chegou o tempo, eu conheci o meu marido e aí Deus falou assim, não, agora é hora de você ser missionário de outra maneira. É hora de você ser missionário na sua casa, na sua vizinhança, na sua igreja. E é o que eu tenho feito, sendo missionário na minha casa. E eu creio que muitas mulheres são chamadas para ser missionárias em suas casas, na sua vizinhança, na sua igreja. E que através das nossas vidas, a nossa família possa ser salva, nossos vizinhos possam conhecer Jesus. Então você, mulher, Deus, Ele te chamou para ser uma mulher missionária. Que você cumpra esse papel, sendo missionária no seu lar, na sua vizinhança, onde você for. Ser mulher no reino e em missões é desafiador. A mulher ela é conhecida como um sexo frágil. E é bem aqui que o Senhor se revela. Porque quanto mais nós assumimos a nossa fraqueza diante de Deus, mais o seu poder se manifesta e se aperfeiçoa em nós e através de nós. Nós até podemos ser conhecidas e rotuladas como sexo frágil, mas a verdade é que o Senhor Ele tem nos visto diferente. Ele tem nos visto com os seus olhos, os olhos do Criador. Ele tem levantado um verdadeiro exército de mulheres que têm o seu coração totalmente disponível a cumprir o seu chamado, o eis-me aqui. E Ele tem qualificado e capacitado pastoras, missionárias, enfim, mulheres, para que possam estar preparando a sua vinda. Ser mulher é uma dádiva. Mulher missionária, mulheres assim como eu, como você, aquelas mulheres comuns que aceitaram viver a maior missão, que é espalhar o amor. Muitas das vezes nós fazemos missão sem precisar dizer uma palavra. Nós somos missionárias quando ajudamos um amigo, somos missionárias quando emprestamos uma xícara de açúcar para um vizinho, somos missionárias no trabalho, em casa e no meio das pessoas com quem nós convivemos. Nós somos missionários quando fazemos a diferença na vida das pessoas sem precisar fazer muito, pois a nossa maior missão como mulheres e como cristãs é amar e espalhar esse amor por onde nós passarmos. Nós mulheres somos importantes para o reino. O Senhor tem nos escolhido, tem nos capacitado a cada dia para estarmos levando as boas novas do Senhor até as pessoas, no nosso trabalho, na escola, onde a gente vai, sempre a gente pode estar ensinando através do nosso testemunho, através das nossas atitudes. E o Senhor tem colocado no coração das mulheres a intercessão, tem colocado nas nossas vidas o poder da oração, para que nós possamos estar intercedendo por os nossos filhos, intercedendo por as nossas esposas. O Senhor tem escolhido e levantado mulheres improváveis, para estarem levando as boas novas do Senhor, cada um no seu ministério. O Senhor tem chamado e tem capacitado cada uma de nós. Mulher missionária. O que é ser uma mulher missionária? Mulher missionária é aceitar a missão de fazer o nome de Jesus conhecido. É aceitar a missão de dar o amor, o carinho, o acolhimento, a doação àquelas pessoas que necessitam. Há quem pense que ser mulher missionária muitas vezes é abrir mão de uma família, de filhos, de uma carreira profissional. Mas eu quero te dizer que ser mulher missionária é ser como eu e você, mãe, esposa, amiga, filha,
com uma missão de fazer o nome de Jesus conhecido, de ajudar as outras pessoas, de fazer aquilo que o Senhor faria em nosso lugar. Amém? Mulher missionária, quão grande é o seu papel aqui na terra. Você foi chamada para se posicionar aonde você estiver. Talvez você não pegue no microfone, talvez você seja apenas uma mãe, apenas uma esposa, mas você está cumprindo a missão do Senhor. Deus usa pessoas anônimas, pessoas que talvez não vão aparecer. O Senhor, Ele quer te usar como uma mulher intercessora missionária. Talvez os seus pés não cheguem à África, mas a sua oração irá alcançar esse povo. E mais do que isso, irá alcançar a Nazaré onde você vive. Quando pensamos em mulher missionária, pensamos naquelas que estão em campo. Sim, nós precisamos interceder pela vida delas, mas nós precisamos ser essa mulher missionária aqui. Com essa importância, porque a mulher ela tem um instinto de amor, de cuidado, de zelo, de carinho, um instinto de mãe. E foi para isso que o Senhor nos chamou.
Boa noite, amados. Paz seja convosco. Amém. Quem está feliz está na casa do Pai. Glória a Deus. Não há um lugar melhor para estarmos do que na casa do nosso Pai. Graças a Deus, esse mês, o mês da mulher missionária, e as nossas mulheres aqui na igreja, elas são bênção, em nome de Jesus. Assim como nós, os homens, também, né? Somos bênção. Aleluia. Ontem tivemos um momento especial, os homens que estiveram aqui conosco, foi muito precioso, e creio que Deus vai nos dar outras oportunidades para estarmos juntos e crescermos juntos em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus pela vida das nossas mulheres, graças a Deus pela vida da Mari. A Mari, ela é a nossa líder de missões, então todo esse trabalho missionário do terceiro domingo é a Mari que ajuda, organiza e deixa Deus usar ela de uma maneira sobrenatural. Amém, amados? Glória a Deus. Quero chamar o meu filho Andrei para vir até aqui. Ele vai ministrar para nós a palavra nesta noite. Nós estávamos um pouco aí na corrida com a pastora, fomos lá no bairro do Daniel, dar posse ao novo pastor que assumiu lá a igreja, e às vezes é uma função minha também, como secretário regional da igreja, fazer essas atribuições aí que o nosso superintendente nos delega. Mas graças a Deus, pela vida desse meu filho amado, pastor Andrei, querido de Deus, que vai trazer uma palavra para nós nessa noite. Amém, amados? Vamos receber ele com carinho, aplaudindo ao Senhor. Boa noite a todos, paz seja convosco. Bom que você está aqui. Vai ter cultinho? Vai. Uma criançada vai descer lá com a tia Paola. Se você quiser abrir a sua Bíblia enquanto isso lá em João. Tchau. Concorda, né, cara? Se quiser abrir a sua Bíblia em João enquanto isso, eu vou só chegar a cortina para cá que eu enxergo o relógio, porque senão a gente passa valendo do horário. Amém. João capítulo 1. João capítulo 1, a partir do versículo 43. Amém? Maravilha. Aqui diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Ele encontrou Filipe e lhe disse: siga. Filipe era de Betsaída, cidade natal de André e Pedro. Então Filipe saiu à procura de Natanael e lhe disse: nós encontramos o Messias, aquele a quem Moisés e os profetas falaram. O nome dele é Jesus, filho de José de Nazaré. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja você mesmo, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: vem aí um verdadeiro israelita. Palavras de Jesus: homem direito e sincero, ou talvez na sua versão, em quem não há dolo. Como o Senhor sabe quem sou? Perguntou Natanael a Jesus. Jesus respondeu: eu pude ver você debaixo da figueira, antes que fosse encontrado por Felipe. E Natanael respondeu: mestre, o Senhor é filho de Deus, o rei de Israel. Natanael não deu muita moral para Jesus, né? Porque ele era de Nazaré, uma cidade talvez pequena e sem importância. Mas quando Natanael se encontrou com Jesus, Jesus revelou a ele: olha, eu sei quem é você. Eu vi você lá debaixo da figueira. E aí Natanael creu em Jesus por causa disso. E é interessante alguns detalhes aqui nessa pequena história. Porque Natanael creu em Jesus de uma maneira simples. Ele não viu um milagre, ele não viu uma coisa assim excepcional, não teve nenhum tipo de estudo, ele apenas recebeu uma palavra de Jesus. O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira é um mistério, a gente não sabe,
Mas podemos aqui, de repente, viajar um pouquinho e supor que ele estava ali, de repente, num momento ruim, difícil da vida dele, debaixo de uma fogueira ali, aborrecido. E como nós muitas vezes podemos nos encontrar, né? Em meio às dificuldades e lutas do dia a dia, os problemas que aparecem em meio à nossa rotina, ali aborrecidos. Talvez até desapontados com Deus, enfim. Natanael, quando encontrou com Jesus, Jesus lhe disse: eu sei quem é você e vi você debaixo da figueira. Talvez para a gente pareça não tenha muito sentido, né? Tá, e daí, né? Que Jesus sabia que ele estava debaixo da figueira. Mas para Natanael isso veio de encontro ao momento dele e fez com que ele compreendesse quem era Jesus. Eu me colocando no lugar de Natanael aqui, para tentar viajar um pouco e entender a história, eu imagino que no momento em que, pense você que Jesus chega para você: olha, eu sei quem é você e sei aonde você estava. Eu, no lugar de Natanael, entendo assim: poxa, eu não estava sozinho. Tinha alguém de olho em mim. É isso que eu entendo dessa situação. Tinha um Deus que sabe por onde eu estava, o que eu estava passando, no momento, no lugar que eu estava, e estava me acompanhando. Quando a gente está em situações um pouco mais difíceis, no geral, a gente se sente só. Talvez até abandonado por Deus, né? Ao que acontece com a gente. Mas assim como Natanael, a gente pode tirar uma lição dessa história e saber que, por mais que a gente não esteja vendo, mas Deus está acompanhando e sabendo o que está acontecendo com a gente. Eu passei uma experiência que eu poderia dar de exemplo. Algum tempo atrás eu comecei a reclamar com Deus sobre uma determinada situação e dizer, e a minha oração, sendo bem franco com vocês, era assim: Deus, você não está vendo o que está acontecendo. Essa era a minha oração. Porque aquilo estava me atrapalhando muito, atrapalhando a minha vida com Deus. E eu disse: Deus, você não está vendo o que está acontecendo, porque não está fazendo nada. Passaram-se aí, eu diria, uns 6 meses até a solução chegar. E depois que a solução chegou, vendo algumas informações ali, eu descobri que aquela solução tinha começado a ser resolvida 4 meses antes. Mas eu não sabia. Eu só soube lá no final. Mas há 4 meses antes, Deus estava preparando, sem me dizer nada, sem eu saber, Ele estava preparando uma solução. E eu só descobri lá os seus 4 meses depois. Mas Deus muito antes estava agindo. Então, assim como o Natanael, muitas vezes a gente está numa situação assim. E quando a gente se encontra numa situação de repente assim, ou mesmo que esteja tudo bem, a gente precisa manter algo na nossa vida que se chama confiança. Confiança é uma base para o relacionamento com Deus. Quando eu falo relacionamento com Deus, é importante a gente separar uma coisa, que é a religiosidade. Muitas vezes, se alguém te perguntar de que religião você é, eu sou cristão. Mas quando a gente fala em religiosidade, a gente fala num punhado de regras e costumes que não agregam nada. O que é um costume que não agrega nada? Vir da igreja e ficar contando as músicas. Não agrega em nada. A gente vir à igreja só por vir. Não agrega em nada. A gente vir à igreja para ficar reparando nos outros. Não agrega em nada. A gente julgar todo mundo, mas não ter condição de corrigir as próprias lambanças que a gente faz. Não agrega em nada. Isso é pura e mera religiosidade. Religiosidade não ajuda em nada. Não traz vida, não atrai Deus para o nosso lado. Pelo contrário, só atrapalha. Religiosidade é quando a gente só segue regras, mas nem sabe por que está fazendo. Ou só segue regras para dizer para o outro: eu faço direito, mas tu não faz. Eu sou melhor que você, porque eu faço a regra. Por que você faz? Não sei, mas eu faço. E faço melhor que você. Isso é religiosidade. Isso é exatamente o que Jesus tinha de maior problema com os fariseus. Jesus não tinha muito problema com as pessoas, só com os religiosos fariseus. E o que os religiosos faziam? Seguiam regras frias
secas, desprovidas de amor e ainda julgavam as pessoas que estavam à sua volta. Era isso que os fariseus faziam e era exatamente isso que Jesus reprovava. Então, se religiosidade não é bom, o que é bom? Confiança é bom, porque confiança leva a relacionamento. Se você confia no seu pai e na sua mãe, você conta, pergunta, pede de repente não é palpite, é uma dica, uma sugestão. Se você confia na sua esposa, você conta o seu salário. Será? Conta? Conta, pastor. Conta. O pastor diz que conta. Entende? Se a esposa conta no marido, pede opinião, entende? E devolve o cartão antes de sair de casa, que é por segurança. Entende? Isso aí o quê? É confiar. Não é confiar? Confiar. Isso é confiança. Então, se você confia, você partilha, você confia, você pergunta. E isso gera o quê? Relacionamento saudável. E aí nós pensamos assim, Deus, que é uma pessoa, lá no início da Bíblia nos conta que nos formou similar a Ele, né? Em outras palavras. Então, ou seja, Deus precisa da nossa parte, disposição para um relacionamento. E relacionamento pressupõe confiança. Uma vez eu escutei um exemplo que eu vou utilizar agora. Se alguém te desse um copo d'água e você com muita sede te dissesse assim, olha, esse copo d'água está aí para ti, mas tem 1% de sujeira nele, você beberia? A gente quer que Deus beba de nós como um copo, mas nós somos teimosos, orgulhosos. Quando Ele nos ensina, a gente não confia. Queremos que Deus nos abençoe, nos prospere, aumente o salário, nos ajude a trocar de carro, ampliar a casa, não sei o quê. Geralmente tem dinheiro envolvido, né? E não é ruim, não é errado, inclusive, né? Ganhar mais, essas coisas todas não são erradas. Mas a gente muitas vezes quer de Deus. Mas Deus quer nos ensinar a sermos pessoas muitas vezes melhores, mais pacientes com a nossa família. E nisso a gente ignora Deus, somos orgulhosos. Quando que nós somos orgulhosos? Quando ignoramos o conselho de Deus, ignoramos a palavra de Deus, achando que a nossa atitude já está sendo suficientemente boa. Nisso nós somos orgulhosos, porque não pensamos, nem sequer paramos para pensar e dizemos assim, poxa, fui grosseiro com meu pai, com meu irmão, com minha esposa. Sou duro sem necessidade, sou assim, Deus quer me ensinar a ser uma pessoa melhor. Deus quer me ensinar a ser uma pessoa que tem fé, que tem confiança. E quando nós rejeitamos, e se nós rejeitamos é porque nós pensamos que já somos bons o suficiente. Nisso somos orgulhosos. Porque se nós pressupomos um relacionamento, isso é, que nem eu vi num desenho que eu assisti com a minha filha esses dias, é uma via de mão dupla. Ele vai e vem, não é? Ou seja, se você confia na sua esposa, você espera que a sua esposa confie em você. E assim com Deus da mesma forma. Nós confiamos em Deus, mas oramos a Deus, por exemplo, pedindo isso, agradecendo aquilo, e por fim, oramos a Deus. Mas Deus também quer, de outra forma, responder, nos dar direção. Mas a grande questão é que, no geral, a gente não escuta. E como que você me diz assim, poxa, mas como que eu não escuto? Nunca apareceu para mim Deus falando alguma coisa. Muitas vezes a gente vê os filmes de Hollywood, lá os Vingadores, por exemplo, e os heróis, eles chegam assim e quebram tudo, e fazem o escarcéu, e aí salvam, né, quem está em perigo ali, mas eles fazem, né, todo um show de fogos e artifícios, é muito legal, já assisti e tal. Mas eles chegam assim com muito barulho e gritaria, certo? 95%, acho que um pouco mais, 98% da maneira de Deus agir é em coisas simples e pequenas. É em coisas, detalhes do nosso dia a dia, que se você tem o Espírito Santo, você identifica, foi Deus que fez isso. Mas se a gente não dá muita bola para Deus, a gente nem percebe. Vai achar que foi mera sorte, acaso da natureza.
Eu que sou bom, então eu mesmo que construo as oportunidades. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer a nossa parte. Quer melhorar de emprego, vá atrás, estude, né? Entende? Precisa fazer alguma coisa na sua vida financeira, economiza. A gente tem que fazer a nossa parte. Não estou dizendo que não. Esse é nosso dever. A gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Mas tem muitos detalhes que Deus nos abençoa, muitas vezes nos livra de um acidente aqui, protege a nossa família aqui, quer nos ensinar algo aqui, uma humildade ali, o amor aqui, e traz muitas situações da nossa vida, pequenas, detalhes, e a gente precisa ter uma sensibilidade, e eu diria também confiança em Deus, para captar estas situações, entender e amadurecer como pessoa. Salmo 18, vou ler alguns versículos. Salmo 18. Esse folhinha aqui com minha ajudinha, gente. Quanto você abre? Para não fazer uma bagunça. Salmo 18, a partir do 1 diz o seguinte: Ó Senhor, como eu amo, minha fonte de poder. Ó Senhor, a minha rocha, o meu rochedo, o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, e o seu poder é a garantia da minha salvação. Confiança vamos usar um exemplo de dinheiro, já que a gente está falando em algumas situações. Confiança é como se você pegasse o teu salário inteiro para outra pessoa administrar. Quando a gente fala em relacionamento de confiança hoje, a gente nunca, na verdade é ao contrário, a gente sempre tem ao contrário, desconfiança. Porque as pessoas falham, nos deixam na mão, elas prometem e não cumprem, nos dizem uma coisa e fazem ao contrário. Elas dizem isso e fazem aquilo. Eu vou estar, não vou estar e não estar. Vou fazer isso por você e não faz. A gente está muito habituado com isso. Com as pessoas fazendo diferente daquilo que a sua palavra diz. E muitas vezes quando a gente olha para Deus, a gente pensa que Deus age da mesma forma que a gente. Que diz uma coisa não faz, que promete não cumpre. Mas Deus não é dessa forma. Deus, Ele é seguro, firme, como aqui nos diz esse versículo, como uma rocha. Se Ele diz, se está na palavra, se Ele ensinou daquele jeito, faz daquele jeito, que vai trazer bons resultados. Bons resultados são aqueles que cumprem o plano de Deus na nossa vida, ou que nos levam mais perto dele, nos levam a amadurecer como pessoa, como cristão. Mas a gente precisa confiar em Deus. E a gente muitas vezes não está disposto. Você, por exemplo, em um caso de mudar de cidade, ou de mudar de emprego, de trocar de carro, de coisas simples que acontecem na nossa vida, você deixaria Deus tomar uma decisão no seu lugar, por exemplo, ou te direcionar? Ah, mas como que Deus me direciona? Se eu não vejo, não escuto? Bom, com o desenvolver do relacionamento, a gente aprende a saber quando é Deus ou não. Não que a gente nunca erre ou nunca entenda errado, né? Mas no geral a gente vai aprendendo. Porque a gente tem uma ferramenta à nossa disposição que se chama Espírito Santo. Se a gente busca Deus, se a gente ora, se a gente entrega a nossa vida para Deus, essa ferramenta, diria assim, que é o Espírito Santo habita em nós. E conforme a gente desenvolve o nosso relacionamento de confiança, a gente aprende a escutar e a ser direcionado. No geral, pensa comigo que as escolhas de Deus são muito melhores do que as nossas, porque a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se aquilo que a gente vai comprar funciona bem, se vai dar problema. Entende? Não que a nossa vida vai ser só doce e maravilhas, mas quando a gente deixa Deus
nos direcionar nas nossas escolhas, pequenas, grandes, normais do dia a dia, ou muito importantes, se a gente deixa Deus nos direcionar, a gente também está dizendo a Ele que a gente dá liberdade para que Deus esteja junto no caminho. Se a gente somente decide por conta própria, isso se chama livre-arbítrio. Mas a gente está dizendo para Deus o seguinte: eu que sei, não se mete. Em outras palavras, né? Deixa que eu domino a área aqui, que eu domino a minha vida e eu faço como eu quero. É dessa forma. E aí a gente está dizendo assim: Deus, não se mete, né? Deixa que eu faço como eu quero. É isso. Nós queremos Deus por quê? Por que estamos aqui na igreja hoje? Você veio aqui, tá, legal, alguém convidou, mas é mera religiosidade? Estamos porque estamos? Mas Deus não é inanimado. Ele é um ser real e Ele tem interesse na nossa vida. E se nós nos dispusermos a desenvolver esse relacionamento com Deus, a conhecer um pouco mais dele, a gente vai ver que Deus é muito mais do que regras que a gente precisa seguir sem entender ou sem fundamento, porque isso é religiosidade. Nós vamos poder ver como Deus é real e como Ele se interessa na nossa vida, como lá no exemplo de Natanael, como guia, dirige a nossa vida num detalhe aqui, num detalhe ali. Salmo 121. Salmo 121, versículo 13, nos diz o seguinte: Ele não deixará que você tropece, Ele vigia cada um dos seus passos, sem cochilar, é mais fácil, né? Sem cochilar. Isso. Ou seja, aquele que cuida da nossa vida, aquele ao qual, se a gente dá liberdade, desenvolve relacionamento, se aproxima de nós, não cochila. Se a gente estiver meio mais ou menos assim cansado, né, deu uma tarefa para a gente, você foi o cidadão, né? Agora Deus não cochila, está com os olhos abertos, acompanha, sabe o que está acontecendo. Salmo 139. A partir do versículo 1: O Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento, quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Até parece declaração romântica isso aqui, né? Você que é solteiro, anota aí, Salmo 139, depois você pode utilizar isso aqui. Versículo 3: Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo o que faço. O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes que as palavras sejam formadas em minha boca. Eu tive uma conversa com minha esposa até sobre livre-arbítrio, e ela está dizendo: mas a pessoa que vai decidir, claro, mas Deus conhece tão bem você que Ele já sabe o que você vai escolher. Mas daí não é escolha? Claro que é. Você que está escolhendo. Só que Ele conhece tão bem que de todas as escolhas que você poderia fazer, Ele já sabe qual você vai fazer. Entende? Se tiver 10 escolhas na tua frente para você escolher uma, Ele sabe você, conhece o teu histórico de vida, o que você frequentou, como é que você foi criado, situações difíceis, alegrias. Conhece como nós somos. E baseado nisso, no seu poder, no seu total conhecimento, na maneira como nos ama, Ele já sabe. Nós fazemos as escolhas, mas Ele nos conhece bem, a ponto de saber cada escolha que nós faremos. E, inclusive, quando Ele intervém, dizendo, ou falando, ou nos chamando a atenção, se nós escutaremos. No geral, se Ele chama a nossa atenção, é porque Ele já sabe que nós vamos dar ouvido à sua palavra. Salmo 143, versículo 8. Mostra-me o seu amor fiel pela manhã, porque confio no Senhor. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a minha oração
é sincera. A gente aprende muito com esse versículo aqui, com esse texto, Salmo de Davi. Muitos de vocês já conhecem a história de Davi, homem segundo o coração de Deus, o único na Bíblia que tem chamado assim. Eu até escrevi na intercessão mais cedo. A maioria dos problemas que mais abalam a gente são aqueles que ocorrem na nossa família. Mas isso não tira Deus do nosso lado. Por isso a gente precisa continuar tendo amor, paciência e perseverança na nossa casa, na nossa família. Mas se você acha que a sua família tem muito problema, é porque você não conhece a família de Davi. Depois você dá uma pesquisada lá. A história do homem é pior que a novela da Betty a Feia, que é aquelas novelas mexicanas que passavam no SBT lá. É coisa séria, né? A família do homem é coisa séria. Então, ele nos dá uma dica aqui sobre como dar liberdade a Deus para guiar a nossa vida. Olha só o que ele diz no final do Salmo. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a minha oração é sincera. Muitas vezes a gente ora como se a gente falasse ao vento. Senhor, abençoa minha casa, minha família, abençoa o alimento, abençoa os vizinhos, abençoa lá o pastor Romildo, abençoa não sei mais quem. E falei e as palavras foram embora e deu boa. Bom, a gente só falou para fora. Entende? Quando a gente ora, não é assim que funciona. A gente ora com alguém que está ouvindo e prestando atenção naquilo que nós estamos falando. Entenderam? É muito diferente do que jogar palavras ao vento, como se estivéssemos apenas desabafando. Estou só desabafando aqui. Daí não é oração. Oração a gente fala para alguém que escuta e que vai avaliar se responde ou não. Responde o que eu digo assim, se vai fazer aquilo que a gente está propondo ou pedindo, né? Oração só é oração se tem resposta. Talvez não do jeito que a gente espere, mas o propósito da oração é obter resposta. Toda oração tem esse propósito, de obter uma resposta. Se não for para obter resposta, daí não é uma oração. Mas nem sempre a resposta é como a gente espera, como a gente imagina. Né? Como no próprio exemplo que eu dei, que aconteceu comigo ali, que eu precisei esperar alguns meses. Tem várias histórias que eu poderia contar, mas já eu me alongaria muito. O pastor não me deixa mais eu. Mas, cada um de nós, eu sei que muitos de vocês já têm histórias sobre confiar em Deus. É fácil desanimar. A gente tem muitas lutas no nosso dia a dia, dificuldades que a gente passa na nossa família, trabalho, enfim, situações, coisas que não dão certo. Às vezes a gente está com ânimo e está feliz, está nas alturas. Mas nem todos os dias são assim. Mas mesmo nos dias que não são assim, Deus não nos abandonou. Que Deus seria esse que só está com a gente daí quando está tudo bem? Não está certo, né? Deus não é esse tipo de pessoa que se a gente está bem, está ali. E se a gente está mal, se sumiu. Deus está a todo momento acompanhando. Ele só não é de falar tanto assim como às vezes a gente né? Que fala pelos cotovelos lá e tal, né? Mas ele tem atenção. Se a gente segue essa dica que Davi nos deu aqui. Então, quando Davi nos fala assim, olha, a oração é sincera. Então, quando você for orar, você se enche de coragem, porque você vai precisar de coragem e dizer ao Senhor, eu confio em Ti. Aí Deus olha para você, você confia em mim, cidadão? Aí Ele olha para você, está longe que dói do plano que eu tinha. Vou ter que te tirar daqui, te trazer um pouco para trás de volta e te levar para cá. Entende? Então, se você orar dizendo para Deus assim, olha, eu confio em Ti, seja corajoso. Porque você está dizendo para Deus que Ele pode mexer nas coisas como elas estão. E aí, o que era o plano de Deus, a gente não sabe. Mas se a gente disser que a gente confia em Deus, Ele vai nos levar para perto do que é aquilo que Ele planejou, que é aquilo que é agradável para Ele. E se a gente está longe, Ele vai nos tirar de onde nós estamos.
Talvez o nosso conforto, nosso orgulho, nosso ego, nossa maneira mais irritada e ofensiva de ser. Talvez o meio que a gente está não nos faça bem ou nos afaste de Deus. Tem muitos lugares que talvez a gente frequente que são ruins. Então tudo isso, se a gente disser assim, Deus, eu confio em Ti, te dou liberdade para que o Senhor venha intervir na minha vida, cuidar, direcionar, me levar para onde o Senhor tenha cuidado e possa me acompanhar. Então nós precisamos de fato ter coragem nessa oração, porque essa oração pode dar uma chacoalhada na nossa vida, pode nos tirar um pouco do conforto. Porém nós nos estaremos num lugar que é agradável a Deus e abaixo dos olhos dele. Seja sincero quando você fazer isso. Se você quiser chegar na sua casa hoje, assim, às vezes a nossa vida não está tão legal, a gente está andando meio longe de Deus, ou a gente está sendo apenas como meros religiosos, que veem Deus como se fosse uma religião seca, engessada. Se a gente apenas vem na igreja porque tem que vir, porque senão alguém vai reclamar da gente não ter vindo, isso é mera religião. Se você quer avançar um pouco mais além disso, e ver Deus, olhe bem para Jesus. Você pensa que Jesus era um carrasco que ficava apontando o defeito de todo mundo, ofendendo as pessoas, só complicando? Quando eu imagino Jesus, eu imagino aquela pessoa que você enxerga meio quilômetro, ela é tão sim, sabe aquela pessoa que assim você olha e você quer ser amigo dela? Tipo, é simpática, é alguém que tem coisa boa para oferecer, tem palavras legais, não que fala só para qualquer bobagem ali, mas, digamos assim, que te fala a verdade, que quando você está fazendo coisa que não devia, diz, não, isso aí não está legal, cara, você vai dar errado para você, entende? Esse tipo de pessoa que eu imagino Jesus, que ri. A gente às vezes só olha para Jesus e chorou. Pensa que é uma pessoa que vivia aborrecida, entristecida. Eu olho para Jesus e eu vejo alguém que cativante, entende? Que você olha assim, não, eu preciso estar perto desse, entende? Me faz bem, me faz amadurecer, me faz crescer, me leva a ser alguém melhor do que eu sou, me leva para mais perto de Deus, me leva a entender o sentido da minha vida, me leva a me sentir amado por Deus e não a me sentir um órfão. Longe de Deus nós podemos nos sentir órfãos. Próximos de Deus nós nos sentimos filhos. Então Jesus é esse tipo de pessoa cativante. E isso não é seguir um punhado de regras somente por seguir. Então se você pretende avançar desse tipo de coisa, a caminhar em confiança, que é fundamental para ser cristão, você precisa chegar na sua casa hoje, amanhã, e dizer assim, Deus, eu confio em você. E essa oração é sincera. Salmo 144:8. E aí você diz assim, Deus, eu confio em você no meu trabalho, confio em você na minha vida financeira, confio em você na minha família, nos meus filhos, nos meus pais, confio em você na maneira como eu estou levando a vida. E não somente deixo, mas quero que o Senhor venha me dirigir aqui, me ensinar aqui, me guiar aqui. Dessa forma a gente deixa de ter uma mera religiosidade para trás e passa a ter aquilo pelo qual Deus planejou quando criou Adão e Eva lá em Gênesis. Relacionamento, confiança. Amém? Jesus nos trouxe algo. Quando a gente olha lá para os fariseus, a gente vê nos filmes, a gente fica também odiando os fariseus, né? Tipo, teimoso, né? Eles aprenderam com seus pais, com seus avós, a seguir regras, sem entender os motivos. Quando Jesus veio, ele fez uma nova aliança, o Novo Testamento, enfim, significa uma nova aliança, um novo contrato.
É como ir no cartório assinar um contrato. É uma aliança, assinar um contrato. Jesus já assinou a parte dele, está aguardando a gente assinar a nossa para que ele possa ter compromisso da sua parte conosco e nós com a dele. Se a gente não assina a nossa parte do contrato, a outra parte, meio confuso esse negócio, né? Mas a outra parte, as partes só têm compromisso se ambas assinarem. Então Jesus assinou a dele na cruz, nós precisamos assinar a nossa, que é recebê-lo e confiar, para começar. Né? E Jesus nos deixou uma aliança de graça. Graça tem muito a ver com ser grato, com confiar, com relacionamento, com estar perto, com deixar Jesus ter liberdade na nossa vida. Na graça, lá na lei, vocês sabem, né, da história dos sacrifícios, dos animaizinhos, enfim. Na graça, Deus avalia muito a nossa intenção e o quanto nós confiamos nele no nosso dia a dia. A falta de graça é o quê? Desgraça. Então, uma desgraça é a total falta da graça de Deus. Eu poderia ler muitos versículos sobre confiança, mas acho que a gente pode aprender um pouco hoje sobre o que é confiar em Deus. Nem eu, nem nenhum de nós somos perfeitos em todas as nossas ações. A gente falha aqui, falha ali, às vezes é teimoso e não escuta Deus hoje. Mas Deus não é um tipo de carrasco que se a gente falha uma vez, nem no Antigo Testamento não era. O povo é porque o povo era coisa ruim, era difícil mesmo, sabe? Irritado, né? Por isso que Deus era um pouco duro em algumas situações. Mas Deus não é um carrasco. Se nós formos humildes, sinceros, dizendo, Senhor, fui teimoso hoje, desculpa, vou te escutar amanhã. Me dá uma nova oportunidade, me perdoa, quero que o Senhor guie a minha vida. O relacionamento, qualquer um, é baseado em honestidade. E a gente não falha só com Deus. Quando a gente falha lá na nossa casa, com o cônjuge, com os filhos, a gente precisa, da mesma forma, pedir desculpa, não é? Se a gente falha, não é assim que funciona? Se você tem alguém que é chegado, seja um amigo, seja alguém que você gosta, se você pisou na bola, o que você faz? Você pede desculpa. A não ser que você não seja muito orgulhoso, né? Mas, no geral, a gente pede desculpa. E com Deus funciona assim também. Porque Ele é um ser vivo e real. Pisamos na bola, Senhor, falhei, me desculpa, me ensina, me dá uma nova chance, me guia novamente. Amém? O Evangelho em si ele é simples. Aproximar-se de Deus é simples. Então comece praticando confiar em Deus lá na sua vida. Ore como nesse Salmo de Davi 144, 8, com uma oração sincera. Senhor, eu confio em Ti. Eu tenho esse plano, eu gostaria de fazer isso na minha vida. Eu quero isso, eu queria fazer assim na minha vida profissional, eu queria fazer assim na minha casa, assim nesse negócio de carro, assim nessa parte da vida, assim nessa parte da vida. Mas tudo isso eu permito o Senhor mudar, se o Senhor não gostar, se o seu plano for diferente. Se o Senhor quiser direcionar a minha vida profissional diferente, eu topo. Se o Senhor quiser mudar os meus planos referente à minha vida financeira, eu topo. Se o Senhor quiser ensinar a gente lá no nosso casamento como é que age melhor com o cônjuge, eu topo. Entendeu? Uma oração sincera para a gente confiar em Deus. E aí quando o ensinamento vem, a gente aprende e segue com Ele. Amém? Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Sabe no que nós somos muito bons? Em procrastinar. Que é uma palavra difícil para empurrar com a barriga. Nós somos muito bons em amanhã eu faço e amanhã eu resolvo. Então eu vou te dar uma oportunidade muito boa de fazer isso agora. Bem tranquilo, fechando os seus olhos, desenvolvendo um pouco de relacionamento com Deus, dizendo, Senhor Jesus, me ensina. Aleluia. Se apresenta para mim, chega mais perto de mim, eu quero te conhecer.
Pede para Deus vir na tua vida, vir na tua casa, Ele é real. Me ensina, Senhor, a confiar em Ti. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te damos liberdade na nossa vida. Vem, Senhor, ter liberdade na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, para nos ensinar, para trocar a direção da nossa vida para uma direção que seja boa, agradável para Ti. Vem transformar quem nós somos para alguém que seja agradável para Ti. Vem, Senhor Jesus, nós te damos liberdade. E esta oração, ela é sincera. Nós confiamos em Ti. Queremos o Senhor na nossa vida, o Senhor na nossa casa. Queremos o Senhor perto de nós. Faça a tua oração. Não é palavra bonita,